Pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, imploremos a misericórdia e o perdão de Deus. Thank you.
Suspeita minha
de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher meu nome, uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Para a comunidade, nós estamos, ao longo de todo esse ano, estudando o texto do Evangelho de São Marcos. Eu, particularmente, na minha vida, durante o período de formação para ser padre, eu tive a felicidade de estudar com o padre Caetano, padre belga, morava no Cristo Redentor, no antigo Pirambu, e antes de vir para o Brasil, pelos 5 anos de 67, 68, já era conhecido internacionalmente como teólogo, e se dizia que sobre o Evangelho de Marcos ele tinha a última palavra sobre algumas questões de teologia dentro do texto do Evangelho. Quando o padre Caetano ele chegou para o Brasil, ele tinha saído do mosteiro, ele era papista, beneditino cisterciense, de pura observância da ordem, era um monge que era clausurado, não podia sair lá da Bélgica, do Orval, a não ser com permissão do Vaticano. E pelos anos 60 ele desejou trabalhar num país pobre do mundo. Depois de muito discernimento espiritual, muitos sentidos, ele escolheu a Bahia, lá nas Palafitas, para trabalhar como padre. Depois teve contato com o Pirambu do Ceará, acabou se transferindo aqui para o Ceará, e pelo período que ele esteve em Fortaleza, ele morreu também em Fortaleza, eu tive a felicidade de estudar com ele. E nós estamos também dentro dessa semana que passou, vamos concluir agora terça-feira, com a felicidade de estudar o texto dele, que ele passou 8 anos escrevendo. É um texto fino, onde ele comenta a libertação da Bíblia, e nós estamos tratando algumas ideias sobre algumas palavras desse seu texto. E queria partilhar também, trazendo um pouco para cá, esse curso que nós fizemos ao longo dessa semana. Quando a gente tem a possibilidade de ter uma TV a cabo, e muitas vezes faz propaganda, é um canal para a família, tem tantas coisas contrárias à família. Tem um canal lá que se chama History, um canal de história, e muitas vezes também passam documentários sobre questões de religião e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou tomar a liberdade de comentar estas coisas aqui, porque eu sei que existem pessoas que acompanham esse canal e uma outra vez acabam se atrapalhando com o que o canal diz sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então,
Esse canal, History, que é um canal de história, ele tenta apresentar a figura histórica de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não numa perspectiva cristã, porque os grandes centros de estudo interessante sobre a história do personagem de Jesus Cristo são centros ateus. Eles não têm interesse em estudar a pessoa de Jesus Cristo como nós vemos na igreja, como Filho de Deus, como nosso Salvador, como Deus que se encarnou no meio da humanidade. Eles estudam Jesus Cristo simplesmente como homem qualquer que passou por essa terra, teve um QI talvez muito elevado, provocou muitas multidões, mas nada mais do que isso. E também ao lado de tanta coisa que se fala de Jesus Cristo, dos milagres que ele fez, das curas que ele realizou, as multiplicações do andar sobre as águas, esse canal, como também diversas linhas da teologia, é chamada, uma teologia racional, que, na verdade, tudo isso que tem de cura em torno do Cristo são invenções da comunidade cristã, mas que, de fato, aquelas curas não existiram. Provavelmente vocês já devem ter escutado esse tipo de explicação. Quando o Cristo multiplicou o pão, na verdade não foi uma multiplicação. O Cristo tinha o seu pão, ele partilhou, outras pessoas viram o Cristo partilhando e também acabaram partilhando o seu pão. Como também a explicação do milagre das águas é que quando Cristo andava sobre as águas, havia tipo uma parede de muro, e o Cristo ia andando sobre essa parede, sobre esse muro, e assim dava a impressão de andar sobre as águas. Mas por que esses tipos de explicações sobre a pessoa de Jesus Cristo? Porque é uma explicação ateia, é uma explicação que não consegue enxergar ou ver, acreditar o Filho de Deus que se encarnou. E aquele homem que se encarnou no seio da Virgem Maria era o Filho de Deus, era também Deus, era o próprio Deus, e agia e manifestava a sua dimensão divina. Então, como os ateus não acreditam na manifestação de Deus, tem que negar todos esses milagres, todas essas curas, todas essas coisas que eles chamam fantásticas, para poder ficar apenas com o Cristo humano, para ficar apenas com o Cristo que é uma pessoa humana, mas que de fato não é divino. Exatamente dentro dessa leitura, nós temos uma explicação sobre isto que está dito hoje no Evangelho. Nós temos 3 profecias nos Evangelhos. Em cada um dos textos de Marcos, Mateus e Lucas, todos 3 repetem estas 3 profecias que o Cristo dizia: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, vou ser morto, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Esse tipo de pensamento e esse tipo de explicação que quer ver apenas o Cristo com a dimensão humana, sem sua dimensão divina, diz que o Cristo não falou estas coisas. Isso aqui é uma interpretação, uma invenção da comunidade após ele ter morrido, porque também nem acredita na ressurreição do Senhor. Consideram que o Cristo foi apenas esse homem comum que morreu, e dizem até, imagine vocês que têm professores na teologia que dizem o seguinte: podem procurar os ossos de Jesus Cristo, porque isso de ressurreição é invenção. É uma coisa completamente contrária à afirmação da nossa fé na ressurreição do Senhor. Então dizem que o Cristo não fez essas profecias, por quê? Porque ele não tinha uma perspectiva, não tinha uma visão sobre o futuro. Isso foi uma invenção.
Mas vamos pensar aqui algumas coisas. Acabamos de escutar o texto de sabedoria. E esse texto de sabedoria se apresenta como uma profecia muito antes da pessoa de Jesus Cristo, falando sobre a vida do Messias. Diz: ardemos graças ao justo, porque sua presença nos incomoda. Vamos pôr à prova com ofensas e se tortura. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá. Aqui nós temos afirmações que são ditas aos pés da cruz do Senhor. Quando o Senhor estava crucificado, as pessoas diziam para ele, zombavam: se tu és mesmo filho de Deus, desce nessa cruz. Então nós temos aqui no livro de sabedoria palavras falando já sobre algo futuro que ia acontecer. Mas se nós formos ver o Antigo Testamento, quantas e quantas palavras proféticas falavam sobre a vida desse homem, a tal ponto que nós temos muito bem registrado que no nascimento do Cristo, reis magos vieram do Oriente para adorar o Messias Senhor, porque viram a sua estrela no Oriente, conforme as profecias. As profecias falavam de uma estrela do nascimento desse homem, a tal ponto que pessoas, muito tempo depois, viram essa estrela e foram ao encontro daquele menino Deus. Então, como é que nós temos, dentro do Antigo Testamento, tantas profecias, tantas palavras, falando sobre o futuro, que se realizaram na pessoa de Jesus Cristo, e o próprio Filho de Deus, segundo a nossa fé, não teria condição de falar sobre o que iria acontecer na sua vida? Talvez se ele tivesse dito apenas que ele ia ser entregue e iria morrer, estaria tudo muito bem, tudo tranquilo para as pessoas ateias, porque poderia se dizer que ele, vendo a dificuldade que estava provocando a sua missão, ele estava de uma forma muito racional, vendo que ele iria morrer. Mas tem algo que é para além da razão humana, que está inserida nessa profecia, afirmando que o Senhor ressuscitará, que ele haveria de ressuscitar. Ele iria ser morto, mas ele haveria de ressuscitar. Então esta palavra de Cristo é uma palavra surpreendente, falando da consciência da sua missão. E a igreja não aceita esse tipo de teologia, esse tipo de pensamento, esse tipo de explicação que é dada afirmando que o Senhor não tinha consciência da sua missão, porque a igreja compreende que diversas vezes o Senhor afirmou e falou de uma forma clara sobre a sua missão e como ela iria se desenrolar. Acontece também que nós temos no mesmo canal do History diversas afirmações sobre os evangelhos apócrifos. Que evangelhos apócrifos são esses? São evangelhos que não foram considerados inspirados por Deus segundo a tradição da igreja. E muitos desses evangelhos são evangelhos considerados gnósticos. Essa palavra para nós hoje, no começo desse novo século, é muito estranha, porque nós não temos muito costume de ouvir essa palavra gnóstico. Mas quando os evangelhos foram escritos, era um movimento que havia muito difundido até mesmo entre os cristãos. Só que os gnósticos, eles tinham a ideia que havia como que dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. O mundo foi feito pelo Deus mau. E nós estamos, segundo esse movimento gnóstico, em desencontro
encontro com a natureza. Vocês imaginam então como é contrário daquela revelação que nós temos, que na criação nós encontramos a expressão do amor de Deus. Esse movimento então dizia que na verdade tudo que foi criado aí foi criado pelo Deus mau, pelo demônio, e que era preciso a gente se libertar por um conhecimento, palavra então gnose quer dizer conhecimento, que nos elevaria para Deus. Então esse canal também, History, ele tem divulgado e difundido muitos textos dos evangelhos apócrifos, dos evangelhos gnósticos, e tem gerado uma confusão também dentro da própria igreja. E para esse texto aqui, para esse texto acolá, o canal está falando isso, o canal está falando aquilo lá, e às vezes as pessoas ficam desorientadas. Agora, eu queria dizer uma coisa, que eu também repito na escola de teologia. Isso não é só para quem não faz teologia. Esses problemas são colocados para quem estuda e também para quem não estuda. Muitas vezes eu digo, é muito estranho isso. Qualquer palavra que venha diferente sobre o Evangelho, as pessoas se deixam perturbar e enganar. E nós precisamos lembrar aquilo que o Senhor falava sobre o demônio. O demônio é o pai da mentira. E tantas vezes, uma mentira bem feita, uma mentira mais difícil, às vezes as pessoas se atrapalham e acabam colocando dúvida na sua própria fé e nos evangelhos. Nós precisamos então retornar àquilo que o Cristo viveu, como nos narram os textos de Mateus e Lucas, sobre as tentações que ele sofreu no deserto. O demônio chegava e dizia, o diabo chegava e dizia uma palavra: está escrito, se tu jogares, os anjos virão te socorrer. Mas o Senhor também respondia com a palavra: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós escutamos as respostas do Cristo diante das tentações do mal, nós vemos que o Senhor responde com o conhecimento que Ele tem nos evangelhos. Aquilo que nos é proposto contrário ao Evangelho, nós precisamos discernir e ter como errado. Não ao contrário, a gente escuta o errado e acaba deixando de acreditar e de acolher a palavra de Deus. Então nós precisamos ter discernimento a partir da palavra de Deus e da oração de tantas propostas enganadoras e confusas que são apresentadas para desvirtuar a fé das pessoas e do povo de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Olhando então para essa profecia do Mestre, que ele disse que ele haveria de ser entregue nas mãos dos homens e que eles iriam matar, nós vemos que o Senhor tem a capacidade de, ao mesmo tempo, saber que ia ser rejeitado, mesmo assim, de levar a sua missão adiante. Não era porque o povo, o sinédrio, os doutores da lei, iriam rejeitar o Cristo, que o Cristo se encolheu, se intimidou, se reservou, se calou, se omitiu, fugiu, calou para não realizar a missão, porque iria ser rejeitado. O Cristo nos ensina aqui que ele enfrentou a própria rejeição de não ser amado e acolhido, e mesmo assim manifestar o plano de Deus. Cristo nos ensina muita coisa, porque muitas vezes nós consideramos que as rejeições que nós passamos, as faltas de amor que nós sentimos, a falta de acolhida, a falta disso, a falta daquilo, nós passamos a nos ver como vítimas.
De repente, porque nós nos vemos como vítimas, porque somos rejeitados, deixamos de fazer o bem que nós devemos fazer por amor a Deus e que Deus nos pede para realizar. Não é porque sejamos rejeitados por seu ninguém que nós podemos nos desculpar diante de Deus da missão que Ele nos consegue realizar. Então, o Cristo nos ensina a ter um caráter muito forte, mesmo que sejamos rejeitados, incompreendidos, quando nós realizamos o plano de Deus, quando nós fazemos o bem, não devemos nos deixar intimidar, abalar pela própria rejeição para com a nossa pessoa e ir adiante, fazer aquilo que nós devemos fazer. Porque se todas as vezes que as pessoas nos rejeitarem, incompreenderem, não acolherem, diante daquilo que nós devemos fazer, porque Deus nos pede, se isso nós temos como justificativa, nós acabamos cruzando os nossos braços e acabamos não encontrando a missão que o Senhor nos concedeu para viver de forma plena. Se somos rejeitados, se não somos acolhidos, podemos fazer a mesma experiência do Cristo. O povo rejeitou o Senhor, mas o Cristo sabia que o Pai o amava. E esse amor que Deus Pai tinha por ele era suficiente, era substancioso, era forte para que ele pudesse realizar aquilo que ele tinha que fazer. E também para nós, por mais que sejam dificuldades e os problemas, e às vezes cada um de nós é suficiente e é mais forte do que qualquer rejeição que possa haver no mundo. Por isso também nós precisamos ter a coragem de enfrentar as dificuldades e nos preparar mesmo, até para as rejeições, mas firmes de levar sempre, quando o Senhor nos pedir, o cumprimento e a realização da sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esquecer de ti.
do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Pelo Espírito de Deus, oremos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Convidadas para ser do Senhor. Eis o poder de Deus que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de teres em meu lar, mas eu só falo e estar. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Encontrei um amor perfeito.
permaneça para sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Temos todos um fim de semana.